Para quem está desenvolvendo agora interesse na saga Duna, eu percebo algumas dúvidas sobre qual seria a ordem de leitura ideal. Nesse vídeo eu vou tentar explicar melhor possível e tentar ajudar quem pretende ingressar em uma das maiores sagas da ficção científica já escritas. Bem, a linha do tempo de Duna é vasta, se expandindo por dezenas de milhares de anos, e para quem acabou de chegar, a ideia de se aventurar numa série que tem cerca de 30 livros pode parecer desanimadora. Mas acredite, não há motivo para se sentir assim. Então, qual seria o primeiro livro da vasta cronologia que deve ser abordado? Seria correto começar pelo livro que se situa mais cedo na linha do tempo? A resposta é um sonoro não. É importante frisar que se deve começar com o que é óbvio para uns, mas nem tanto para outros. O primeiro livro a ser lido deve ser simplesmente Duna, o livro original que Frank Herbert escreveu que começou tudo. Ele não é um livro que se situa mais cedo na linha do tempo, mas é, sem discussão, o mais importante. Todos os outros só existem por causa dele, e não é à toa que ele é considerado o melhor livro, que faz de Duna ser o que é. Se é para ler só um, que seja esse, mesmo que você já tenha visto os filmes. Atualmente, a publicação de Duna no Brasil está a cargo da editora Aleph, que faz um excelente trabalho não só com Duna, mas com outros clássicos da ficção científica. Todos os livros e os boxes estarão com links na descrição desse vídeo, caso vocês se interessem ou queiram ajudar o canal. Duna, o livro, faz parte de uma trilogia fechada, a primeira trilogia de Duna. Então o próximo livro que deve ser lido, evidentemente, seria o Messias de Duna. Sinceramente, eu acho simplesmente obrigatório ler esse livro após ler Duna. Acredite, esse livro consegue tornar o primeiro livro ainda melhor. E o final é algo simplesmente indescritível. Eles deveriam ser um só livro, e como disse o lendário escritor Neil Gaiman, sempre considero Duna a primeira parte de um romance em duas partes, que se conclui com o Messias de Duna. Eu não poderia deixar de concordar mais com ele, e é por esse motivo que Denis Villeneuve, o diretor de Duna Parte 1 e 2, já está trabalhando na adaptação de Messias de Duna para os cinemas. Consequentemente, a próxima opção é encerrar a primeira trilogia lendo Filhos de Duna. Aliás, se você pretende ler a segunda trilogia, esse livro é essencial. Tendo encerrado a primeira trilogia, é lógico concluir que é recomendado seguir em frente e adentrar a segunda trilogia? Novamente, é importante reforçar que a primeira e a segunda trilogia são os únicos livros de Duna escritos por seu criador. Logo, devem ser considerados os únicos realmente canônicos e os mais importantes livros de Duna a serem lidos. Porém, não há como negar que existe uma opção alternativa que, devido às circunstâncias atuais, pode ser um caminho interessante, dependendo do seu julgamento. Após a morte de Frank Herbert em 86, Duna ficou incompleto, sem o sétimo livro da saga. A missão de encerrar a história caiu nas mãos do filho do autor, Brian Herbert, e Kevin D. Anderson, um conhecido autor de ficção científica que escreveu continuações para Star Wars e contribuiu muito para o antigo e saudoso universo expandido da saga de George Lucas. Então, usando as anotações de Frank Herbert, a dupla escreveu Hunters of Dune, que não se encontra publicado no Brasil. Esse livro deu certo comercialmente. Desde então, a dupla colocou mais de 20 livros de Duna no mercado. Nunca ninguém disse que esses livros se equiparam ao trabalho original do criador, mas isso não impediu o sucesso da franquia expandida. Então, nós chegamos em novembro de 2024, e depois da aclamação dos filmes de Denis Villeneuve, a HBO lançou este mês uma série baseada ou inspirada no primeiro livro de uma trilogia chamada Escolas de Duna, que foca nas Bene Gesserit e se chama Irmandade de Duna, que acaba de ser lançada aqui pela Aleph novamente, sendo o primeiro livro do universo expandido a ser publicado recentemente. Então, se você estiver curioso para ler o livro que deu origem a essa nova série, não haverá problema em sair da primeira trilogia e pular para esse novo livro do universo expandido. Até porque se trata de uma prequel, ou seja, um prelúdio que se passa cerca de 10 mil anos antes de Duna. Mas vamos voltar na segunda trilogia de Duna. Passados cerca de 3 milênios após a primeira trilogia, como dito antes, são os últimos livros de Duna escritos por Frank Herbert. Para quem realmente quer ir a fundo na saga original, não há o que pensar. A trilogia começa com o Imperador Deus de Duna, passando por Hereges de Duna e fechando com Herdeiras de Duna. A Aleph disponibiliza no Brasil os livros de forma avulsa, claro, mas também tem box muito interessante da primeira e segunda trilogia e um box versão de bolso com todos os livros de Frank Herbert. Não tenho dúvidas que, se fizer sucesso, a trilogia das escolas será lançada inteiramente aqui. E quem sabe podemos sonhar até com outros livros do universo expandido, como que narra a história da grande rebelião contra as máquinas. Bom, espero ter ajudado e elucidado algumas questões, e caso ainda tenha alguma pergunta, pode deixar nos comentários e não deixe de curtir. E quem sabe compartilhar com outros interessados nesse universo diferente e fascinante de Duna. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Quem aí já leu Duna? Leu o quê? Pretende ler? Deixe sua resposta nos comentários. Longa vida aos guerreiros!